Tá dando sinal pro pessoal? Oi, oi, pessoal, boa tarde, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Como prometido, falei hoje para você nos stories que eu ia fazer uma live falando sobre a revitalização do jardim, das minhas plantas do jardim de inverno. Eu tenho algumas delas, não em todas, porque algumas espécies se repetem. E aí, à medida que eu for fazendo, eu vou explicar para você o que eu tô fazendo, tá? Vou limpando as folhas, explicando o porquê, aplicando os produtos, fazendo as adubações, colocando substratos novos aqui, ou terra vegetal, dependendo da espécie. E aí vou contando para você qual é que vai substrato, qual é que vai terra e por quê. E, inclusive, vou falar também sobre as perguntinhas que me colocaram lá na caixinha, tá? Várias pessoas deixaram, inclusive, perguntas sobre essas plantas aqui. Não sei, dá para eles verem? Essas plantas aqui, ó, coloridinhas, são as begônias rex. E teve mais de uma pergunta sobre elas. Pessoas que não estão tendo muito sucesso aí no cultivo com elas, tá bom? Então, vamos lá. Tem como saber se tá me ouvindo? Tem? O pessoal tá me ouvindo? Tá? Vamos lá, pessoal. Seguinte, tem bastante coisa aqui para fazer nessas plantas e eu quero começar falando para você da importância de se limpar folhas, tá? Eu tenho aqui eles não conseguem enxergar, né? Consegue? Você consegue trazer, Fá? Ó, aqui a gente tem Comigo Ninguém Pode, Lírio da Paz, Begônia Rex, aqui embaixo depois eu ergo, mas a gente tem orquídea também, eu tenho várias orquídeas lá. E com o tempo, o que acontece? Assim como no chão de casa, a poeira vai caindo e vai assentando também nas folhas das orquídeas, né? Das begônias, de todas as plantas. E o problema é o seguinte, em cima das folhas, em cima dos tecidos das plantas, acontecem vários fenômenos ali. É como se ela tivessem poros, que se chamam estômatos, na verdade, mas é como se fossem os poros da nossa pele, as plantas também têm. São pequenos buraquinhos onde as plantas trocam gases, onde as plantas conseguem absorver a umidade do ar, ficam melhores, mais hidratadas. Alguns produtos que inclusive vou usar aqui daqui a pouco, as plantas têm um maior aproveitamento e hoje achei muito legal. Uma das pessoas colocou para mim na postagem lá sobre adubos foliares que eu fiz, falando sobre o dia da limpeza das folhas, banho das folhas, acho que ela usa esse termo, porque as plantas, ela percebe que as plantas absorvem melhor os produtos, a adubação. Isso é muito importante. Como é que a gente limpa a folha? Vamos lá. A gente tem aqui texturas diferentes de plantas, tá? E a limpeza delas vai mudar. E se forem outras espécies, talvez seja ainda um pouquinho mais diferente a forma como a gente vai pegar nessas plantas. Mas eu tenho aqui água em um borrifador. Eu tenho até esse aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma bombinha que eu uso para molhar as orquídeas. É a mão na roda, dá pressão e aí ela tá vazia nesse momento. Só esqueci de encher, mas ok, isso aqui, tá? Só que eu tinha deixado separado para vocês o borrifador, porque o borrifador é mais fácil de todo mundo ter em casa. Então, o que você faz? Coloca aí, tem aqui, né, algumas, aqui, um sprayzinho mesmo, e você vai molhar. Se tiver em uma condição, por exemplo, são plantas aí do quintal, e você tá lavando o quintal, já joga uma mangueirinha ali, ó, com delicadeza. E aí você vai pegar um paninho, aqui em casa, morre uma roupa, nasce um pano de limpeza. E é eles que a gente usa. Inclusive, porque alguns ficam tão sujos, tão encardidos, que depois você pode jogar fora, né? Ok, joguei, só umedeci em cima das folhas. E isso, depois que a gente faz e começa a fazer, é óbvio, né? Mas o óbvio não é óbvio para todo mundo. Inclusive, às vezes, quando eu vou trabalhar, os meninos na equipe, eu vejo que não é óbvio. Então, vamos lá. Você vai com cuidado. E isso vai depender, a força, a pressão que você vai colocar, vai depender da plantinha. Tem plantas de folhas mais durinhas que se você colocar muita pressão, ela vai abrir, vai partir. Essas aqui, ó, são todas molinhas. Então, não tem muito problema dela cortar. Mas você vai me dizendo se tá dando para enxergar ou a folha que dá para pegar? Você vai colocar a mão por baixo, tá? Por baixo da folha e vai delicadamente passar um paninho por cima. Se você conhece essa plantinha aqui, ó, a Begônia Rex, você sabe que ela não é daquelas plantinhas de folha cerosa, aquelas bem brilhosas, lisinhas. Ela é toda enrugadinha. E isso dificulta um pouco para limpar, né? E isso, gente, sim. Tem que ser feito de folha em folha.
tem. Uma por uma. Assim como a gente toma banho e a gente deixa a pele toda suja, cheia de poeira, de terra, as plantas também precisam dessa limpeza. Não é com tanta frequência, mas precisa ser feito. Pelos motivos que eu já falei e também por uma questão estética, né? Fica feio a poeira. Algumas plantas como essas begônias aqui, não dá pra ver que elas estão sujas porque elas são opacas, né? A cera delas em cima, ela é uma cera opaca. Não é brilhosa como Comigo Ninguém Pode ou Lírio da Paz. Só que folhas brilhosas ficam ainda mais feias. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou fazer em todas, só que eu vou mostrar algumas para você. E o que você vai observar conforme você for fazendo? Você vai observar que além de sair a poeira, que o seu pano vai saindo todo sujo, você vai observar que tem folhas escondidas que estão secas e que você não estava vendo antes de mexer. Ou que tem folhas que estão já final de ciclo, folhinhas que estão secas ou que estão cortadas, como essa aqui, ó. Se machucou em algum momento e eu vou tirar. E folhas que vão ficando mais escondidas, mais embaixo, e que elas vão secando, vão caindo no vaso, às vezes a gente nem vê. Mas quando a gente vai mexer e olhar para a planta de verdade, a gente percebe. E por que é que a gente não pode ficar deixando? E aí, no caso, não pode mesmo, tá? Ficar deixando folhas secas penduradas na planta, ou folhas amarelas, já estão morrendo, já estão no final da vida delas. E a gente não deixa... Tem bastante cachorro aqui, né? E eles estavam todos em silêncio até a gente começar a gravar. Não são meus, são dos vizinhos. A gente não deixa esse tipo de folhinha na planta, porque enquanto a folha está viva ainda, ela está verde, o que ela absorve? Ela absorve água e nutriente, né? Para se manter viva, até ela morrer de vez. Só que a gente não mantém porque enquanto a gente tem folhas velhas, folhas morrendo, a gente tem folhas nascendo também. Se a planta estiver saudável, se a planta estiver bem, a gente tem folhas brotando. E aí a gente mantém, ó, folhinhas assim. Tá dando para focar? Dá para ver? E essas folhas que estão morrendo, elas estão roubando a força, a disponibilidade de água, de nutriente, de espaço, de brotos novos. E isso atrasa ou dificulta, dependendo do espaço em que a sua planta está, como é o caso desses vasinhos aqui bem miudinhos, a gente dificulta o processo delas, né? Porque elas têm que dividir, têm que compartilhar o espaço, a água, os nutrientes, a iluminação. Porque como eu já disse aqui algumas vezes, mesmo plantas de sombra, elas precisam de uma boa iluminação natural. Então pensa comigo. A gente precisa de iluminação, mas a gente tem um vaso muito cheio e uma folhinha está em cima da outra, certo? Certo. E aí, quando a gente tem plantas, folhas que já deram, que tinha que dar, e elas estão sombreando folhinhas novas, isso é um problema para as folhas novas, porque elas não conseguem absorver a energia do sol para fazer fotossíntese, mesmo que não seja sol direto. Eu estou limpando e já estou tirando as folhinhas mais velhas, tá? Que eu tenho folha para limpar pra pega aqui, né? E eu vou limpar todas elas hoje. As coitadinhas me olhavam e chamavam, mamãe, mamãe, vem limpar. E eu vou limpar hoje com vocês. Mesmo as bem miudinhas. Aqui, ó, no caso da minha planta, eu tô observando assim, ó. Os brotos aqui dentro. Dá pra ver alguma coisa aí? Dá pra ver que tem folhinhas secas? Tá vendo que os brotinhos lá dentro, ó, tem uns bem sequinhos, bem ruizinhos. E isso aconteceu, algumas são folhas velhas que foram caindo ali com o tempo, foram ficando. Outros são os brotinhos que nessa competição por espaço, por água, por nutriente, eles não conseguiram sobreviver. Folhas novas são muito sensíveis, né, pessoal? Então, elas precisam de uma boa condição para sobreviver. Uma outra coisa do porquê você precisa sempre tirar folhas velhas, folhas secas. Vão caindo, ó. O que acontece depois que uma folhinha fica assim, nessa condição? Até ela desaparecer. Ela vai apodrecendo. E aqui, para que ela apodreça, vai diminuindo de tamanho, tem ação de fungos, de bactérias, né? Que eles vão degradando para que ela desapareça.
Isso, e é uma ação muito importante na natureza. Mas podem surgir nesse processo fungos e bactérias que são ruins, que trazem doenças para as plantas. Por isso também, além das outras coisas que eu disse, que a gente não deixa. A folha tá assim, ó, tá pendurada e se mantendo viva por uma parte que quebrou em algum momento, mas ela tá ainda dando conta de viver aqui. Mas ela não vai mais ficar bem, não vai ficar boa, então sem dó, hein? Nada de igual vai no cabeleireiro e fala corta só a pontinha. Pode tirar todas as folhas velhas, folhas quebradas, folhas amareladas, não precisa ter dó, tá? A gente só tem dó de podar e de limpar a planta quando a planta tá bonita, tá vigorosa, aí a gente tem dó e a gente não pode sair tirando muita não. Só que nesse caso, tem que limpar, tem que tirar. Isso é uma limpeza, na verdade não é nem uma poda, é uma limpeza que a planta precisa, tá? Eu vou pegar um único vasinho aqui para mexer com as begônias e vou responder as perguntas, tá? Sobre as begônias que me colocaram na caixinha. As pessoas que mandaram perguntas lá, elas não estavam tendo facilidade nenhuma no cultivo e isso se repetiu uma outra vez que eu mostrei as begônias. Acho que logo que eu fiz lá o jardim, eu filmei e algumas pessoas colocaram para mim que não conseguiram, que as plantas não foram para frente. E a gente tem ela há bastante tempo já, né? Já tem muito tempo e elas estão sempre muito bonitas, sempre brotando, sempre bem vigorosas. Nunca tiveram uma doença. E eu vou dar dica para vocês de como é que a gente vai cuidar delas para que elas fiquem bem, tá? Vamos lá. Begônias são plantas que precisam ser cultivadas, plantadas em substrato. Eu não sei se você que está assistindo a live aqui plantou ela em substrato. Eu trouxe terra vegetal e substrato para você ver. Talvez eu saia daqui para você conseguir enxergar. É um sacão, hein? Esse saco aqui é um saco de substrato. Substrato a gente compra ele pronto. E é um material bem levinho. Vê aqui pra mim se tá focando, Fá, por favor. Ó, consegue enxergar que o substrato, ele é bem solto, tudo bem que tá seco, mas mesmo quando ele tá molhado, ele não a gente não vai apertar e ele vai ficar colado, não. Ele é bem soltinho, tá? Cai água em cima e escorre com muita facilidade e rapidez. Ela não fica úmida por muito tempo. Begônias detestam excesso de umidade. Se você observar os galinhos delas, galinho não, a base da folha. Aqui, deixa eu tirar uma que já tá morrendo. Oi, filho. Aham. Ó, tá vendo aqui que tem um talinho? E esse talinho aqui, ó, se a gente olha, talvez aí você não consiga ver, mas ele chega a ser até meio transparente. Ele é cheinho de água, ele é quase toda na composição cheia de água, tá? Tem um pouquinho de proteína, tem algumas outras coisas, só que ele é quase todo água. Plantas, quando a gente olha e a gente percebe que elas armazenam muita água, elas já dizem para nós imediatamente que elas não podem ficar úmidas por muito tempo, tá? Elas não precisam de água. Elas não precisam, então o que acontece? Elas não conseguem absorver a água que está ali no substrato ou na terra com muita rapidez. Ela vai ficar lá, se ficar muito úmido, a água vai ficar lá. E quando a gente tem excesso de água, uma temperatura ali adequada e uma baixa iluminação, tá bem escurinho, o que acontece? Se desenvolvem bactérias. Então, por isso que o excesso de água para as begônias é tão ruim. Observa como é que está a rega das begônias. Só que aí, Larissa, é uma planta que murcha. A gente deixa ela um pouquinho seca, ela já cai. É uma planta dramática. Se faltou água, elas caem inteirinha, dá para ver. É rápido o processo. E aí a gente tem que molhar com frequência. Tem que ser cultivadas em substrato, mas tem que molhar com frequência, senão elas ficam sempre murchinhas e não
E não tem uma outra alternativa, não tem como. Em algumas plantas a gente cultiva em terra para conseguir uma umidade por um período maior e não tem que ficar regando com frequência. Essa não, essa a gente tem que molhar mesmo e o desenvolvimento máximo dela, melhor, o que ela expressa o máximo potencial dela é em substrato, tá? Outra coisa, quando a gente vai plantar, a gente sempre deixa no nível do vaso, né? Deixa ali 2 centímetros abaixo e beleza, fica bonito, tá ótimo. Conforme o tempo vai passando, o que acontece? O que a gente observa? A gente observa que o nível da terra ou do substrato vai abaixando. E aí a gente tem, esse aqui mesmo pode ser. Dá para eles verem aí que tá lá embaixo o nível, que tem 1 centímetros aqui dentro? Não dá pra ver, mas dá pra você imaginar, tá? Usa fé que a gente tem um vaso, tá? E aí a terra que tava aqui em cima, ela tá lá embaixo agora. E por que isso acontece? Por alguns motivos. Quando a gente coloca uma terra ou um substrato, acaba de plantar, tá fofinho ainda, né? Tem vários poros lá dentro. E conforme a gente vai molhando ou vai caindo água da chuva, esses grãozinhos, eles vão descendo e vão se encaixando. E isso faz com que diminua rápido o volume da terra ou do substrato. Um outro motivo pelo qual isso acontece também é que conforme o tempo vai passando, esse substrato, essa terra, ele tem muito nutriente. E esses nutrientes vão sendo oferecidos para a planta. E aí ela vai absorvendo, então a matéria orgânica, a parte ali que tem nutriente para ela vai comendo, ela vai consumindo e vai diminuindo de tamanho, a gente precisa repor. Begônias, rex, são sensíveis, tá? A gente não tem muita facilidade em tirar elas daqui e dar uma mexida na raiz e replantar. Então eu não vou fazer isso com as minhas, eu não vou tirar elas do vaso para replantar ou para abaixar o nível delas. Conforme vai crescendo, você tem isso aqui, ó. Ela vai fazendo um tronquinho aqui mais alto e ela vai ficando mais exposta. Só que a alternativa para ela não vai ser para voltar para esse vaso. Vai ser se eu for replantar para vasos maiores. Como eu não vou fazer isso nesse momento, ela vai ficar nesse vaso aqui. A única coisa que eu vou fazer é cobrir ela e deixar ela no nível de substrato que ela precisa. Como é que você vai fazer isso? Você vai cavar e mexer, incorporar aqui dentro? Não, porque essa planta é sensível ao mexer nas raízes, então eu vou só cobrir. Se eu fosse fazer vasos mais fundos, vasos com a boca mais larga e tal, era tirar ela inteirinha e colocar em outro vaso e completar de substrato, tá? Algumas plantas permitem que a gente tire elas e corte o fundo, faça uma poda nas raízes e replante ela mais baixa no mesmo vaso. Só que não faz isso com begônia, que senão você vai perder as suas. Tem aqui um potinho. Ó, tá bem soltinho e é só no substrato, tá? Vou cultivar só em substrato. Esse substrato aqui, ele vem com matéria orgânica, ele vem rico em alguns nutrientes para as plantas, mas existem substratos no mercado que não vêm, tá? A gente precisa adubar, porque senão as plantas ficam muito pobres em nutrientes. O meu não, o meu ele tem essa condição, então eu vou só cobrir aqui por cima. E sempre que você for ou plantar ou completar, não coloca nunca terra ou substrato até a boca do vaso. Eu não sei se esse chiadinho que eu tô fazendo com o saco aqui tá atrapalhando a me ouvir. Espero que não. Ó, nunca coloca até a boca do vaso, porque quando você molhar essa terra ou esse substrato, ele vai começar a cair para fora, vai fazer sujeira, tá? Então deixa sempre 1 centímetro ou 2 abaixo do nível. Os meus, eles ficam pendurados na parede um pouquinho caído para frente. Aí se eu coloco muito na beirada, a hora que eu colocar a água vai cair tudo para fora. Então tá, dá uma batidinha aqui. Beleza. Vamos partir para uma outra coisa. Tudo isso eu vou fazer nos outros vasos também. Adubação. Ô Fá, você pode pegar uma garrafa dessa aí para mim? Eu já falei algumas vezes e tem um vídeo aqui no Instagram, no YouTube, Facebook, falando sobre adubos feitos a partir de borra de café. E eu tenho os meus aqui. Nossa, estão estufadíssimos. Eles estão super estufados, vai dar até um barulho, talvez vocês consigam ouvir, porque eles estão fermentando. E eu ensinei como fazer certinho. Se você quiser saber, dá uma olhada lá nos vídeos. Acho que, bom, se tiver curiosidade e não conseguir achar, manda para mim uma mensagem que eu encaminho qual é o vídeo.
Esses adubos, eles estão fermentando já tem bastante tempo. O que isso significa? Significa que micro-organismos estão agindo aqui dentro, tanto que esses micro-organismos vão agindo e vão liberando gases. A garrafa, ela tá super estufadona, porque tem muito gás aqui dentro. E por que eu deixo dessa forma e deixo os micro-organismos fazerem aqui a função deles? Porque assim que eu aplicar nas plantas, os nutrientes, eles vão estar tão quebradinhos, tão pequenininhos, porque eles já foram processados por esses organismos tão minúsculos aqui dentro, que a gente não consegue enxergar. Eles quebraram e deixaram tão pequenininho que tá ótimo para a planta absorver muito rápido. Então, eu vou aplicar amanhã, em poucas horas a planta já vai começar a absorver, porque elas estão sequinhas, né? Só que amanhã talvez eu já consiga até ver elas num tom mais verde, elas mais vigorosas, tá? Então, ó, vê se dá para você ouvir comigo. Não sei se deu para você ouvir, mas assim que eu abri, saiu um gás. E algumas pessoas, quando eu postei, falaram: ah, mas borra de café dá fungo, borra de café não é legal. Borra de café, a gente pode aplicar ela pura, tá? Só que demora o efeito acontecer. Os fungos, eles podem surgir, mas não são fungos ruins para as plantas. São fungos benéficos, tá? Eles estão ali para quebrar a borra de café, para diminuir o tamanho delas, para que fiquem de uma forma que as plantas consigam absorver. Assim, tá de uma liberação muito rápida, tá? Rapidinho elas conseguem usar, então é a forma que eu acho mais eficiente. O que você vai fazer? Você vai usar essa borra de café líquida aqui, eu só coloquei a borra, enfim, com água aqui, numa quantidade certa, e eu vou molhar as plantas como se eu estivesse regando com água normal, tá? Então, vamos lá, molhar. E quando você vai regar dessa forma, o vaso está bem sequinho e você vai fazer a adubação, se você tiver como, se o vaso estiver no espaço que permita, você pode molhar até que escorra o fundo, até o fundo do vaso, tá? Agora, se não, não dá pra molhar, não dá pra molhar o chão pra escorrer, isso não é legal. Aí você vai molhar a camadinha de cima, só que não vai ter problema de queimar a sua planta. Eu vou fazer uma outra coisa aqui também, tá? Foi bem pouquinho. Como o substrato ele retém pouco, eu coloco a água em cima, ó, tá escorrendo já pelo furinho. Foi bem pouquinho, ó, a garrafa tava cheia, coloquei só um instantinho aqui, pro meu vaso já foi suficiente. Esse adubo aqui é um adubo muito rico em nitrogênio. E nitrogênio, como eu falei, ele em algumas outras vezes aí, ele é muito bom para as partes verdes da planta, tá? Então folhas para brotar, para a planta crescer, é excelente. E eu sempre que posso, eu dou preferência para adubos orgânicos, tá? Adubos naturais, porque eles trazem vários benefícios para a vida ali também que tem dentro daquele solo, daquela terra do substrato. Outra coisa que eu vou usar nas minhas plantas hoje é isso aqui, ó. Isso aqui eu também já fiz um vídeo falando só sobre ela, que é casca de ovo, tá bom? E aí eu ensinei lá no outro vídeo, falei como é que faz. Só que eu tenho um problema aqui, tem um negócio que acontece. O meu liquidificador não era tão potente. Eu tenho um bem potente que não estava funcionando. Aí eu estava usando um que era mais fraquinho. Então eu não tenho um pó. O ideal é que ele fique no tamanho de uma farinha, fique em pó mesmo. Só que eu consegui um farelo. Imagina um farelo de... Como que é o nome, Fada? Aquele farelo de fazer coisa de comer, farinha de aveia, tá? Aveia. Farelo de aveia. Ficou um tamanho de farelo de aveia. Dá pra ver aqui? Consegue? Dá pra enxergar? Tá? Ficou o tamanho de farelo. E o problema disso aqui é que, assim, vai demorar mais para a planta ter algum efeito. Porque conforme a água vai caindo, vai dissolvendo bem devagarzinho e vai liberando bem lentamente os nutrientes da casca de ovo para a planta, que é basicamente cálcio, tá? Tem um pouquinho de magnésio também, mas é principalmente cálcio. E para que eu uso esse aqui? Esse aqui, ele atua na estrutura da planta, deixa ela mais firme, mais vigorosa, mais durinha, tá? E ela se torna, por isso, mais resistente. Mais resistente ao ataque de insetos, né? Ao ataque das pragas, mais resistente à desidratação, porque como ela tá com os tecidos bem firminhos, bem duros, ela não perde água por desidratação tão fácil. Então ela fica bem melhor. Quantidade, a gente não pode aplicar muito.
Para vasos pequenininhos, assim como esses meus, eu uso uma colherzinha de café, tá? Espalho ali em cima. Quando é possível, você pode até misturar um pouquinho dentro da terra. Como eu acabei de colocar o substrato, eu vou dar uma misturada. Oi, Fá? Eu vou dar uma misturada porque isso vai me permitir. Mas se é uma planta que você não pode misturar na terra, não mistura, só coloca ali em cima. A diferença é que vai demorar um pouco mais para a planta conseguir absorver, tá? Então, coloca ali por cima. Só que, presta atenção, você que gosta de suculenta, que tem suculentas, não aplica casca de ovo, tá? Não aplica porque ela tem um pH que é muito alto para suculenta. Eu vou fazer um vídeo falando sobre pH de terra. Isso é muito, muito importante para você que gosta de jardinagem. Consegue ver que eu apliquei, ó, coloquei só em volta, tá? Tá só em volta a casquinha de ovo aqui. E é assim, é isso. O que eu vou fazer nelas agora, nas begônias, é só isso. Completar, limpar as folhas e adubar. E no meu caso, eu adubei com dois tipos de adubos diferentes, tá? Um nitrogenado e um mais rico em cálcio. Eu até trouxe, mas não vou falar sobre eles nesse momento aqui. Farinha de osso e torta de mamona. Se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre eles, são excelentes. Os dois meus são da West Garden, que é uma marca muito boa. Se quiser saber sobre eles, coloca pra mim depois que eu faço um vídeo falando. São adubos orgânicos, tá? São adubos naturais. Agora eu vou pegar uma outra plantinha aqui pra cuidar delas. Ai, minha produção saiu, gente. Eu tô aqui, ó. Samuca tá aqui pra me ajudar. Eu vou pegar o Comigo Ninguém Pode, que eu plantei bem pequenininho. Ele tá pesado, ele tá grande. E qual o problema disso? O problema é que o meu vaso é pequeno. O meu vaso não é um vaso grande, que permite uma planta grande. Ó, tá vendo que ele tá tão pesado que não tá sustentando. Só que, além disso, além do vaso não ser tão grande para comportar uma planta grandona, bem estruturada, aconteceu a mesma coisa que acontece com todos os vasos conforme o tempo vai passando. Ele ficou fundo, tá? A terra dele tá lá embaixo. E, no caso dessa planta, eu plantei em terra vegetal. O Comigo Ninguém Pode é uma planta muito resistente. Se eu plantasse em substrato, ela também iria bem. Só que a diferença é que o substrato é mais caro. Então, a terra vegetal foi a melhor opção, porque ela é mais barata, tá? Eu coloquei aqui para dar um acabamento, um musgo, que eu vou tirar agora para voltar. Eu vou fazer o seguinte, nesse momento. Ela tá grande, mas ela não tá ainda tão grande. Eu vou esperar ela atingir um porte maior, para depois mexer no tamanho, porque com o tempo eu vou precisar cortar ela. E essa parte de cima que eu cortar, eu vou replantar. Mas agora eu ainda tô com dó de fazer isso porque pra mim o tamanho dela tá proporcional e eu não quero mexer nisso nesse momento. Eu vou só completar aqui com terra vegetal, isso já vai dar uma ajudada para ela ficar mais estruturada. Posso colocar também uma estaquinha aqui mais discretinha e amarrar ela para ela ficar firme, não ficar tombando. Tem até raiz já saindo aqui para fora. Mas antes de completar, vou aproveitar que ela tá molinha. Cadê? Tô perdida no meio da minha selva. Eu vou dar uma limpada nas folhas delas. E se você tá chegando na live agora, eu falei no comecinho que é muito importante limpar as folhas para desobstruir os poros, tá? As plantas têm poros por onde elas respiram, por onde elas trocam gases. Então, para a saúde das suas plantas, mantenha as folhas limpas. Eu sei que talvez a sua rotina, assim como a minha, não seja tão tranquila e você até fale, meu Deus, limpar folha em folha, não sou doida, não tenho tanto tempo para isso. Samuca tá aqui me ajudando, né, amor? E talvez não tenha tanto tempo, né, para isso. Não mexer não, tá? Mexer não, senão o pessoal vai sair daí. Mas de vez em quando, gente, é preciso, tá? Se você puder, uma vez no mês, se não, uma vez a cada 2 meses. Mas é bem importante. Essa planta aqui é bem facinho de limpar e bem mais fácil do que as begônias, que as begônias são bem enrugadinhas. Essa aqui não, essa é bem lisinha, bem cerosa. Então, é isso. Ela não tava com folhas secas na parte de baixo.
E folhas secas, vamos falar sobre isso? Folhas amarelas. Eu até tô com um script já de um vídeo que eu vou gravar para vocês, porque existem vários motivos das folhas amarelarem. Mas uma delas é por causa do ciclo mesmo. As folhas velhas, elas vão amarelando porque elas estão morrendo. Elas vão morrer. Essa aqui não tinha nenhuma, tá? Ela tá bem bonita, tá até com um brotinho novo ali do lado. Acho que eu peguei todas. Aqui falta essa. Aqui, ó, essa aqui eu vou tirar. É uma folha de baixo e assim, ó, ela tá com broto dentro, tá? Ela tá com brotinhos aqui, tá molinha, depois eu vou deixar ela mais firme. Esse broto aqui, ele tá exigindo muito para que ele consiga crescer até chegar ao ponto de abrir. E eu tenho essa folha aqui que tava lá embaixo. Essa folha tá com a pontinha amarela, ela é folha lá de baixo, folha mais velha, tá? Tá com manchinha, não tá legal. Só que ela precisa de água e nutriente para ficar viva. Então, ela tá pegando um pouco do que poderia ser oferecido para as outras que estão bem. Então, tira fora, sem dó. Ó, vou tirar mais essa aqui. Essa aqui, falei que não ia tirar nenhuma, né? Mas isso aqui acontece quando a gente vai olhar para a planta de verdade, né? Quando a gente vai limpar, quando a gente vai mexer com ela, às vezes a gente vê coisas que não consegue ver quando passa batidão nas plantas. E eu tenho um brotinho aqui, ó, com 3 folhinhas saindo. Tá, não vou replantar como eu disse pra você, não vou cortar. Só que se você tiver comigo, ninguém pode, muito grandão, já pesado, saindo fora do vaso, você pode dar um corte na base dele aqui, que você enxerga e replantar. A maioria dos comigo ninguém pode, nem murcha, eles nem sentem a folha. Eu só não vou fazer isso no meu agora, porque eu acho que ele ainda tá bonito desse tamanho. Vou deixar ele crescer mais. A hora que eu achar que ele tá desproporcional, aí eu vou lá e corto e replanto, tá? Por enquanto, vou só colocar terra vegetal. Eu não mostrei a terra para vocês, mostrei só o substrato. Mas, essa aqui é a terra. Diferente do substrato, ela é mais fininha. Tá até úmida, dá pra ver? Ela é mais fina e quando a gente umedece ela demora mais tempo para secar. Como eu disse, se você está chegando agora aí, o Comigo Ninguém Pode ficaria bem em terra vegetal, em substrato, porque é super resistente, só que a terra é mais barata que o substrato. Então, para uma planta que não tem exigências específicas, né, desse tipo, vai usar o mais barato, né? Samuca tá se divertindo ali na minha equipe de suporte. Aí, pessoal, quando você vai plantar ou replantar ou fazer cobertura, assim como eu tô fazendo agora, é importante que a sua planta fique firme, né? Só que você não pode apertar demais. E talvez o pessoal das begônias aí, que tava perguntando, esse pode ter sido, como eu não vi, mas pode ter sido algum dos erros. Begônias precisam de um substrato bem aerado. E se a gente soca demais, se a gente aperta demais, aquela terra, aquele substrato, ele perde os poros, ele diminui a quantidade de oxigênio. Isso é ruim para as plantas, tá? Aqui talvez eu vá ter que colocar uma estaquinha. Tá firme, tá ótimo, show de bola. Você pode dar um acabamento com vários materiais. Tá me vendo ainda? Só tá vendo a planta? Tá dando pra enxergar? Já eu tiro ela daqui. Dá pra dar vários acabamentos. Mas eu vou colocar musgo. Musgo esfagno. A gente compra assim, de saquinho, ó. Bem levinho, tá? Quando você vai mexer com ele, se for um lugar assim, você tá mexendo na sala de casa, você não quer que faz muito pó, molha ele antes de colocar. Porque solta bastante pó, mas aqui como vai ficar uma sujeira danada depois dessa live aqui, posso jogar uma água, então não tem problema. Mas eu vou molhar antes de levar, molhar só a parte de cima. Ah, não vou molhar só a parte de cima não. Vou falar pra vocês sobre os adubos foliares. Eu tenho um aqui. Deixa eu puxar ela aqui. Ah, ela é linda, né? Ó, seguinte, fiz uma postagem hoje sobre adubos foliares. Tá dando quanto tempo aí? Eu tenho que deixar salva, tá? Em cima tem marcando? Não?
sobre adubos foliares, que são adubos líquidos, que a gente dissolve na água e molha as plantas ou borrifa nas folhas. Essa planta aqui, como é uma planta bem resistente, não é exigente nem em nutrientes em grande quantidade, eu vou usar um adubo foliar que pode ser aplicado nas folhas ou que ele pode ser aplicado também no solo, tá? Adubos foliares podem ser feitos das duas formas. E como é que funciona? Eu tenho um regadorzinho aqui de 2 litros, tá cheio de água, só tem água aqui dentro. Só que eu tenho um adubo foliar, que é esse aqui, ó, esse azulzinho. Isso aqui é um adubo, um Peters, é um adubinho importado. E a dose, recebi uma pergunta sobre isso agora há pouco e eu já vou aproveitar e falar sobre ela. Uma das pessoas me perguntou se esse adubo, se ele for aplicado demais nas plantas, se queima, como os outros adubos que são aplicados na terra. E sim, todos os adubos, se aplicados demais, eles queimam. Só que talvez ela tenha querido perguntar se aplicado só dele, né? Se aplicar só o adubo foliar, não vai queimar. Só que precisa ser na dose e no intervalo de tanto em tanto tempo indicado pelo fabricante. O fabricante, ele estudou bastante, fez aplicações, fez muitos testes, até dizer para nós, ó, você vai aplicar tantos gramas ou tantos ml de tanto em tanto tempo nessa planta. Esse adubo aqui, a gente usa 1 grama dissolvido em 1 litro de água. 1 grama dá mais ou menos uma colherzinha de café rasa, sabe? Colherzinha de café, aquelas bem pequenininha, passa a faca em cima, ali é mais ou menos 1 grama. Eu vou usar esse aqui de medidor que eu tenho, como eu tenho 2 litros de água aqui, eu vou usar 2 gramas. E esse adubinho aqui, ele é excelente. Aí a gente aplica, coloca ele na água e ele, rapidinho, ele já dissolve. É só colocar, ele já dissolve aqui dentro. Eu vou dar só uma chacoalhadinha. Eu vou dar uma mexida. Porque já tá com água. Geralmente eu coloco primeiro o adubo e depois a água. Mas aqui pra ficar mais fácil pra vocês, eu não. O Fá colocou a água primeiro pra mim. Pronto, dissolvido. Dissolvido, isso aqui é um adubo foliar, tá? Líquido de rápida absorção. Rapidinho a planta já vai ter efeito. E molha, dá pra ver? E você molha a sua planta como se você estivesse regando, normal. Se pegar na folha, tem problema nenhum, não vai queimar. Só que tem que ser nessa quantidade. E, Larissa, 1 grama, mas a minha planta tá morrendo, tá ruim, tá muito feia. Vou colocar um pouquinho mais aí para dar uma ajuda para ela ficar melhor mais rápido. Não faça isso, tá? Não faça. Faça os cuidados normais e agora espera. Se a planta tá ruim, não tá legal, não tá desenvolvendo bem, só usa na dose, tá? Porque a planta queima e se colocar demais pode matar. Beleza? Comigo ninguém pode, tá ok. Você consegue pegar e passar pra lá? Faz isso aqui. Ai, tá pesado. Não, tá pesado, filho. Ai. Aí. Vamos lá pra mais uma? Eu precisava saber que horas são. Porque de acordo... Oi, meu amor. De acordo com a hora, a gente vai dando sequência ou não. Ai, esse aqui também tá pesado. Esse aqui é um lírio da paz. E agora é época de lírio da paz. Tá super floridão. Enroscou. Se você tiver lírio da paz, conta aí pra mim se o seu tá com folhinhas, flores, verdes ou brancas. Vou fazer o mesmo processo de limpeza. Gente, tem folha aqui, hein? Tem muita folha. Nessa hora, sabe o que é bom fazer? Pega as crianças, pega os filhos, os sobrinhos. Por uns segundos, uns minutos talvez, eles adoram fazer isso. Isso ajuda demais. Demais, demais. Se tiver aquela bombinha igual a minha ali, é muito prático para fazer isso aqui também. Lírio da paz, ele sempre começa a secar as folhas de baixo. Então, a hora que eu erguer aqui e pegar lá embaixo, vai estar cheio de folhinha seca, porque ela tem um tempinho que ela não é limpa, não é podada. Eu não consigo ver daqui se você está me dizendo que lírio da paz está com folha verde ou folha branca. Mas por que acontece isso, das folhas ficarem verdes ou ficarem brancas? Pela quantidade de luz. Essa minha fica no jardim de inverno, né? E a posição do sol, conforme o ano vai passando, o sol, ele muda a posição em alguns períodos. Lá pega mais sol não, mais claridade, lá não bate sol direto. Em outros períodos do ano pega menos sol.
E quando tá pegando menos sol, as folhas ficam verdes. O pigmento das folhas, Muca, você vai cair assim, faz assim não. O pigmento das folhas, das flores, ele muda de acordo com o sol em muitas plantas. E isso é um sistema de defesa, de proteção das plantas, a radiação do sol. Como, por exemplo, a gente, se a gente vai pra praia, pra piscina e toma mais sol, a gente fica mais bronzeado, fica com aquela cor bem bonitona. Alguns ficam vermelhos, eu fico vermelha. As plantas também, elas mudam de cor. E isso acontece com as flores do lírio da paz. Falando em flores do lírio da paz, acho que eu vou fazer você perder sua ilusão nesse momento. Isso aqui que a gente chama de flor do lírio da paz não é uma flor, é uma folha. É uma folha colorida. Ai, tá com folhinha nova para sair. É uma folha colorida e ela é colorida para atrair insetos polinizadores, né? Que transferem o pólen de um lugar para outro. Só que a flor mesmo dessa planta do lírio é isso aqui. Mu, dá para enxergar aí que a mamãe tá mostrando esse aqui? Dá. Isso aqui é a flor do lírio, sabia? Tá bom. Tem bastante folha aqui. Eu não vou deixar vocês assistirem toda essa limpeza aqui, porque não precisa, vocês já entenderam, né? Põe a mão por baixo, passa uma flanelinha por cima, depois que estiver úmido, e esse é o banho das plantas, tá? O que é que eu vou fazer agora? Depois eu vou terminar de limpar. Assim como as outras, o nível delas tá baixo, no nível de terra aqui. Dá pra ver certinho onde tá o torrão. E eu vou completar. Eu vou tirar umas folhinhas aqui embaixo. Mas o princípio é o mesmo, tá, gente? Para revitalizar as plantas, para conseguir fazer com que elas tenham sempre vigor, elas precisam de cuidados. As pessoas muitas vezes procuram os trabalhos... Não bate aqui, não. Tá? As pessoas muitas vezes procuram e querem plantas em casa, mas querem plantas que não tenham muita manutenção, né? E existem plantas que deem menos trabalho, precisam de menos cuidados, mas precisa cuidar de qualquer uma delas. Tá, ó, folhinha assim. Isso aqui, logo, logo vai começar a passar por ação de fungos e bactérias para ela passar pelo processo de apodrecimento dela, de degradação. E não é legal que isso aconteça na planta, esse processo aqui. Depois vou terminar essa limpeza. Só que lírio da paz, assim como as begônias. Que horas são, Fá? 7 horas? Eu acho que eu vou ter que encerrar, porque senão não vai ficar salvo. Pessoal, lírio da paz, a última diquinha que eu vou dar de agora é que eles precisam ser cultivados em substrato, o mesmo da begônia rex. Caso contrário, ela tem uma grande dificuldade de desenvolver raízes, as raízes não vão para frente, a planta fica sempre com um aspecto muito murcho e não dá flor, tá bom? É isso. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar rapidamente, porque depois a gente vai deixar essa live salva, tá? E se eu extrapolar o tempo, ela não vai poder ficar salva. É isso. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e uma ótima semana para você. Um beijo. Tchau. Tchau. Consegue baixar aí? Sair? Aperta a setinha para sair.